Olá, queridos! Bem-vindos aqui a mais um vídeo. Hoje eu vou falar de um tópico que é autoconhecimento e evolução espiritual. Qual que é a relação entre essas duas coisas? Que foi uma pergunta que me fizeram lá no Instagram. Eu achei muito legal. Eu acho que antes de eu falar disso, eu tenho que explicar um pouquinho o que é espiritualidade no meu conceito, e eu acho que até no conceito geral, mas é bom a gente ter essa diferenciação entre espiritualidade e religiosidade. A maioria das pessoas associa espiritualidade com religião, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Elas muitas vezes estão juntas, mas elas não são parte da mesma coisa. Religião, pessoal, é budismo, espiritismo, catolicismo, que são instituições criadas pelo homem, baseadas em algum tipo de lei divina, ou enfim, aparição, sistema de crenças. Sistemas de crenças idealizadas pelos homens, dentro de instituições físicas criadas pelo homem. Então, vamos supor, temos lá no budismo, as leis e tal, não vai matar, no catolicismo igual, não vai matar, não vai, beber, só sabe muito de religião. Não deve, não faça. Então são leis éticas, morais, de conduta. Então é muito, muito importante. Religião é realmente muito importante, porque para algumas pessoas que não conseguem ter nenhuma conduta moral natural já pronta de si mesmo, a religião ela é realmente um fator norteador do que se deve ou não se deve fazer. Então ela é realmente um passo muito importante na busca da espiritualidade. Isso é o que eu acredito, tá, pessoal? Mas essa é a definição de religião. É um lugar, um espaço com a verdade. E aí o budismo acha que está com a verdade, o católico, o catolicismo acha que está com a verdade, o espiritismo também. Então cada um acredita na sua verdade. A espiritualidade, ela não tem a ver com isso. Muitas vezes você pode ser religioso e não ser espiritual, tá? Por quê? A religião é você ir lá, seguir, acreditar que você está falando com Deus, e aí você pode, dentro disso, ser uma pessoa super espiritual, super conectada. Sim, existe, eu acredito, eu me sinto conectada com um todo, tudo faz sentido, daqui eu vou pra lá. Enfim, qualquer coisa que a pessoa possa acreditar do que vai acontecer com ela depois. Então, beleza. Agora, tem gente que vai numa igreja, sai da igreja e faz o que quiser, não tem nem noção de que, não importa, eu faço aqui, que nem outro dia que eu vi que um pessoal lá do Rio, que estava destruindo centros de umbanda evangélico, nada contra os evangélicos, mas esse particularmente chamava o Bonde de Jesus, e eles estavam destruindo, e sei lá se eles chegaram a matar gente. Então assim, você vê como não faz sentido, eles se auto-intitulam uma religião, que supostamente religião é pro bem, de todos, e aí eles vão e machucam as pessoas. Então isso não faz o menor sentido, nem espiritualmente, nem religiosamente, não faz o menor sentido. Então religião é isso, tá? Agora, a espiritualidade, ela é algo que não precisa necessariamente de uma certa caixinha intitulada espiritismo, catolicismo. É uma conexão com algo maior. É a sua conexão com o todo. É até difícil explicar o que é espiritualidade. A espiritualidade é você se conectar e entender que você faz parte de algo maior, que a sua vida tem um sentido, que tudo tem um significado, que você está aqui por um propósito e que você está aqui num processo também evolutivo de crescimento e, eu acredito, emancipação. Precisamos, nessa visão, sair daqui, porque aqui não necessariamente é um lugar que as coisas vão se organizar e dar certo, tá? Isso assim é para um outro vídeo. Então, pessoal, vamos pensar, autoconhecimento e ascensão espiritual, Qual que é a relação disso? E aonde que entra a astrologia em tudo isso?
A astrologia é mágica, porque ela simplesmente é esse lance louco de que a gente entra lá, vê que horas que a gente nasceu e a gente consegue entender, achar um monte de informação em respeito da sua própria vida, de muita coisa que já aconteceu, com datas, com informações. Eu posso chegar aqui e falar do seu pai, da sua mãe, sem nunca nem ter pesquisado eles no Facebook. Eu juro que eu não tenho tempo de fazer isso. E a pessoa senta na minha frente, eu falo um monte de coisa pra ela. E aí eu tô buscando padrões, assim, da alma dela. Como que isso é possível? Eu também não sei. Mas o que eu acredito é que a pessoa escolhe o momento de nascimento porque aquele momento, ele tem uma conexão sei lá, né, tanto os aspectos facilitados que estão acontecendo, por exemplo, nesse momento no céu, quanto os desafios que também estão acontecendo, tem uma reverberação com o processo que a alma dela precisa passar nessa vida, para quem acredita em outras vidas, né? Ou simplesmente agora, né? É um processo evolutivo. Então, aqui pensando o que seria essa suposta espiritualidade, que é o que eu acredito, porque eu não tenho como trabalhar com astrologia e não achar que tem um antes, um depois, e eu realmente acredito em vidas passadas. Eu acredito que a gente precisa vir algumas vezes para resolver, tá? Então, aqui eu não tô falando da verdade, eu estou falando da minha verdade também. Coisa que a religião, aliás, né, tem dificuldade com isso, porque a religião, ela põe a verdade, ela não acredita muito nas verdades individuais, né, de como cada um pode sentir isso. Enfim, então a astrologia, ela aponta o teu padrão de vida, o teu padrão de alma, do que você precisa trabalhar aqui nessa encarnação. E aí, o que acontece? Normalmente, a pessoa passa os primeiros anos da vida totalmente inconsciente. Ela nem sabe quem ela é. Ser bem sincera, pelo menos até os 30 anos, é exagero, mas não é. Até os 30 anos, pelo menos, a gente ainda tá vivendo tudo muito cru. A gente não sabe muito bem quem a gente é ainda, a gente só vai se entendendo através das relações, de quem a gente vai encontrando, relações de pai e mãe, relações de namoro, relações de amigos, relações com o nosso corpo. Então, através desse espelho que é a vida, a gente consegue cristalizar os padrões que a gente tem no nosso mapa, que é o que a gente veio desenvolver. Aí, através desse primeiro processo, que primeiro tem que ser a cristalização dos padrões, vai vir o processo daí, né, de autoconhecimento. Lógico que isso vai acontecendo tudo ao mesmo tempo, né, pessoal? Mas assim, vai vir o processo de, depois de repetir tanto alguns padrões e observar tanto algumas coisas, tanto que estão funcionando bem quanto as que não estão funcionando tão bem, a gente vai querer transformar isso depois de adquirir algum tipo de cansaço em relação a isso. Então vamos pensar uma pessoa que tem problemas financeiros. Ela de repente nasceu numa família que não tinha grana, ou numa família que tinha e que faliu, enfim, alguma coisa financeira, aí ela passa por esse problema, aí mais tarde melhora, mas de repente aquilo volta, e aí aquilo volta, aí chega um momento em que ela precisa parar, ou ela naturalmente vai parar e vai falar, cara, eu não aguento mais. Aí ela vai falar, o que é que tá acontecendo? Aí, quando ela estiver num ponto que ela não tá aguentando mais, aí ela vai procurar o autoconhecimento, que pode ser através da astrologia, da psicoterapia e das milhares de técnicas que a gente tem hoje em dia, ou mesmo de uma contemplação dela consigo mesma, enfim. E ao observar aquele problema financeiro, ela pode começar a perceber que o problema, de repente, não é necessariamente a crise, não é necessariamente os pais ou o marido, talvez o problema, né, seja ela, e ela que tem um certo padrão. Tudo que a gente tem internamente acaba aparecendo externamente. A nossa vida do lado de fora, ela é tipo um projetor, assim, tudo que está acontecendo aqui na nossa psique é projetado do lado de fora. Tudo está dentro, nada está fora. Muda um padrão dentro, o padrão fora muda. Então, ela vai perceber, pô, eu tenho mesmo esse problema financeiro. Aí, beleza, ela fala, então eu vou consertar, tá, consertei. Aí ela passa 1 ano, 2 anos, quando ela vê, ela tá no mesmo problema financeiro. Ela fala, puta que eu pariu, peraí, eu não tinha um problema, eu não corrigi esse problema, o que aconteceu? Cara, não é assim, às vezes a pessoa não tá pronta, ela não resolveu ainda 100% como tinha que ter sido. Então ela vai passar por aquele processo de novo, e quantas vezes for necessária para ela viver. Para isso que a gente muitas vezes tem várias vidas, ou para isso ela pode também uma hora piorar, ela tá numa espiral de ascensão, né, melhorando, de repente ela volta. Enfim, essa é a parte da vida.
Só que o que acontece? Vai chegar uma hora que ela vai falar, cara, eu não aguento mais. E isso pode acontecer aos 60, 70, 100 anos ou aos 20 anos de idade. Eu falo, eu nunca sei em que grau que a pessoa tá quando ela nasce. Se ela já tá no degrau 9 ou se ela ainda tá no degrau 1 para atingir esse aprendizado final. A integrar tudo de uma maneira adequada dentro dela. Então, o que acontece? A pessoa, ela uma hora percebe, olha do lado de fora, entende do lado de dentro, faz a conexão emocional daquilo, porque normalmente tem uma emoção relacionada a esse processo. E aí, através de milhares de terapias ou só consigo mesma, ela finalmente se emancipa daquele padrão e transmuta aquela questão na vida dela. Pode ser que aquilo volte mais pra frente de uma maneira, mas vai ser uma maneira muito mais sutil. Porque uma vez que a pessoa resolveu aquela questão, ela se livra daquilo, aquilo fica leve. Isso não quer dizer que daí nunca mais ela vai ter um cheque especial estourado ou qualquer coisa, mas não é aquele padrão monstro, tá, pessoal? O financeiro a gente pode, né, ter flutuações a vida toda, enfim, isso não é uma questão. Mas aquela energia carregada em relação ao financeiro, ela solta, tá? As crenças que ela tinha em relação a não sou capaz, ou gasto, ou não tenho energia suficiente para fazer dinheiro, aquilo solta e ela fica leve em relação àquela questão. Aí um dia ela pode ter algum problema financeiro, ter que gastar um pouco a mais, mas ela olha aquele extrato financeiro e tem uma leveza, e ela fala, daqui a pouquinho eu já resolvo isso aqui, agora eu já sei mexer. Não é assim, minha vida agora vai ser plena, nunca mais nada vai acontecer. Não é assim. Então, pessoal, o que tem a ver o autoconhecimento com a ascensão espiritual? Através de processos como astrologia, como qualquer outra coisa que você... numerologia, enfim, qualquer coisa assim, e contemplação, e viver mesmo, a gente vai se emancipando desses padrões repetitivos que nos fisgam, que não tem nada a ver com alguém ter jogado um karma na gente, como tem muita gente que pensa. Não, é você mesmo que é enroscado, meu filho. Você mesmo que fez as coisas aí, sei lá o que você se enroscou toda. Ninguém tá atrás de você não querendo te punir, é você mesmo que dá tiro no teu pé, tá? Então, a ascensão espiritual nesse sentido, essa conexão com o todo, é de uma hora você também conseguir se liberar de tudo isso, na minha visão, né? De que uma hora você não precisa mais adensar aqui no planeta Terra, porque você já vai ter resolvido essas questões que fazem você se adensar para você precisar tratar. E aí, enfim, aí é de cada um, né? Eu acredito que a gente uma hora atinge a liberação, a iluminação, e não precisa voltar, ou volta por aspiração para ajudar as pessoas que ainda estão enroscadas. Tá bom, queridos? Não sei se eu respondi a pergunta, não sei, como nunca sei, mas é isso daí, essa é a minha visão. Espero que tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo.